Fala galera, tudo bem? Professor Pedro aqui, estamos aqui iniciando mais uma aulinha. Hoje vamos falar de resistores, a primeira parte. Já vou te convidar para poder assistir a segunda parte, que também está muito interessante, que vai falar sobre o efeito Joule e também falar a respeito de outras características do resistor. Então é muito importante que você assista, inclusive a segunda lei de Ohm está lá nessa segunda aula. Então, nessa primeira aula de resistores, a gente vai tratar aqui da caracterização de um resistor, tá? O que é um resistor, como ele funciona, e a partir daí enunciar a primeira lei de Ohm e trabalhar com aplicações dessa primeira lei, tá? Então, o que eu queria que vocês estivessem atentos aí é para essa situação de que essa aula ela vai ser repartida em duas etapas, tá? Se você é novo aqui no canal, já vou pedir para você se inscrever no canal. Também pedir para você ativar o sininho da notificação, porque toda semana a gente está colocando novos conteúdos de várias partes aí da física, várias frentes da física, e também resolvendo exercícios que são importantes para você entender o conteúdo como um todo, tá bom? Então vamos começar, vamos falar aí de resistores, parte 1, tá? E o que é um resistor? O resistor nada mais é do que um elemento do circuito elétrico que é capaz de converter energia elétrica em outra forma de energia, que é a energia térmica. E aí, essa conversão, a orientação básica de um resistor, vamos dizer assim, é que ele tem que dissipar energia na forma de calor. Então, ele vai converter energia elétrica em energia térmica, e essa energia térmica será na forma de calor. Então, lendo aí, ó, resistores são elementos do circuito elétrico que transformam energia elétrica em energia térmica, ou seja, dissipam energia elétrica na forma de calor. Então, foi isso que eu acabei de dizer. E aí, pessoal, o que acontece? Tratando dos conceitos iniciais, então a gente vai falar que os resistores são elementos que convertem energia elétrica, ó, importante, ó, energia elétrica consumida em energia térmica. Então é isso que ele vai fazer. A conversão de energia elétrica em energia térmica vai ser denominada como efeito térmico ou mais utilizado como o efeito Joule. Então, quando a gente fala em um resistor, esse resistor, a função básica dele é dissipar energia na forma de calor. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é tentar mostrar para vocês que essa forma de conversão de energia elétrica em energia térmica vai ser feita a partir de uma dificuldade, ou seja, o resistor ele vai criar uma dificuldade na passagem da corrente elétrica por determinada região do circuito. Então, a essa dificuldade, o que os elétrons vão ter que fazer? Eles vão acabar promovendo choques efetivos maiores ou em maior quantidade com os átomos que são constituintes da matéria que você está trabalhando. Então, por exemplo, você tem lá um cabo qualquer, com uma certa espessura, um certo diâmetro, a gente chama de calibre. Quando a corrente está passando por ali, ela está com um fluxo ordenado de elétrons, de modo que esses elétrons estão transitando até razoavelmente bem. O que acontece? Quando eu crio um resistor, eu posso criar um resistor simplesmente diminuindo o calibre desse fio, ou seja, fazendo com que o diâmetro dele fique menor. Porque aí a mesma quantidade de elétrons que estava passando naquele diâmetro maior vai passar num diâmetro menor. Só que aí o que vai acontecer? Eu vou ter mais choques efetivos de elétrons com átomos que constituem essa matéria. Consequentemente, se os choques são maiores, você vai produzir uma vibração maior desses átomos. Consequentemente, como a gente sabe, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, sendo assim, o que vai acontecer? Se você vibra mais, você aumenta a temperatura. Então, basicamente, o que a gente vai ter é isso aí, ó. Os elétrons estão transitando e, ao transitar pela matéria, eles acabam promovendo choques efetivos com os átomos que constituem essa matéria. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Não existe nenhum tipo de condutor que tenha 100% da energia elétrica transformada em outra forma de energia. Por quê? Porque uma parte dessa energia vai ser dissipada na forma de calor por conta da resistência do material. Então, todo material possui uma resistência, tá? Que a gente vai chamar de resistência elétrica. Daqui a pouco a gente vai conceituar isso. Então, ó, devido aos choques, os átomos do condutor vibram mais intensamente. E, por consequência, a temperatura do condutor vai se elevar. Então, essa aqui é a ideia. Isso é o que a gente chama de efeito Joule, que seria a dissipação de energia elétrica em forma de energia térmica como calor, tá bom? Então,
que fique claro aí, todo material ele possui uma resistência elétrica, seja ela maior, seja ela menor. Mas mesmo os condutores, eles possuem resistência elétrica. É por isso que qualquer circuito elétrico, por mais bem desenhado que tenha sido esse circuito, por melhor que ele tenha sido construído, por melhor que sejam os materiais, a gente sempre vai ter uma certa resistência elétrica na condução dessa corrente por dentro desse aparelho, tá bom? Então, sempre ele vai esquentar um pouquinho. E aí, o que que acontece? Ó, além de ter a função de transformar energia elétrica em energia térmica, ou seja, como a gente já frisou, né, dissipar energia elétrica na forma de calor, que a gente chamou de efeito Joule, né, ou efeito térmico. Lembre-se, essa palavrinha efeito Joule está relacionada à dissipação de energia na forma de calor por um resistor, tá? Os resistores também podem ser utilizados para limitar a intensidade de corrente elétrica em circuitos elétricos. Então, olha só, além de propiciar a questão da dissipação de energia na forma de calor, os resistores também eles podem ser usados em circuitos elétricos para poder dividir a corrente quando o circuito é ramificado. Ou seja, se a corrente, vamos pensar numa placa lá de um computador. Na placa de um computador, você tem várias ramificações dentro dessa placa. E aí a corrente elétrica tem que passar e alimentar todas essas ramificações. O detalhe é que tem lugar, tem partes dessa ramificação que a corrente tem que ser menor e outras que a corrente precisa ser maior. Então, uma das formas de poder dividir essa corrente de modo proporcional seria exatamente usando resistores. Se eu coloco um resistor maior, eu apresento uma maior dificuldade da passagem de corrente. Porque lembra que eu falei que o resistor ele está relacionado com aumentar a dificuldade da passagem de corrente? Quanto maior for a dificuldade da passagem de corrente, maior vai ser a dissipação de energia. Então a corrente elétrica ela consegue perceber qual é o ramo, a ramificação do seu circuito que tem maior quantidade de resistores e outra que tem menor. Então, a que tiver maior quantidade de resistores, provavelmente vai ter a menor quantidade de passagem de corrente. Então, é assim que a gente consegue dividir a passagem de corrente num circuito onde eu preciso ramificar. Quanto maior for a resistência daquele ramo do circuito, menor vai ser a quantidade de corrente que vai passar por lá. Ou seja, quanto maior for a resistência, menor vai ser a quantidade de corrente que vai passar por aquela região. Por quê? Porque quanto maior a resistência, maior a dificuldade que eu criei para a corrente passar por aquela região. Então aí a corrente vai preferir outros caminhos. Mas, como eu disse, a gente pode controlar esse tamanho dessa resistência de cada fio para poder permitir a intensidade de corrente elétrica passando em determinados ramos do circuito de acordo com a necessidade que a gente tem, como, por exemplo, lá na placa do computador, tá bom? Então, olha só, aqui seria um exemplo da transformação de energia elétrica em energia térmica, e essa energia térmica também, por conta dessa quantidade de dissipação de energia, vai produzir a dissipação de energia também na forma luminosa. Então, nesse caso aí, o resistor, lâmpada, ele tem uma característica específica que é o quê? Superaquecer aquele filamento de tuxtênio ali, isso aí é uma lâmpada de filamento de tuxtênio, e esse tuxtênio, ao ser superaquecido, ele promove o efeito de luminescência. Então você tem a lâmpada funcionando justamente porque você vai produzir uma dificuldade de passagem de corrente. Olha lá o fiozinho da lâmpada dessas de bulbo. Você vai olhar para ela, você vai ver que o fio é muito fininho. Então ali você cria uma dificuldade imensa para os elétrons passarem. Eles estão todos batendo ali nos átomos que compõem esse filamento de tuxtênio. Então, quando isso acontece, o que a gente tem? A gente tem justamente essa situação de que você vai produzir um efeito de luminescência, porque o tuxtênio, ao ser superaquecido, ele vai produzir luminescência, e você tem a lâmpada funcionando. Por isso que ela não é uma lâmpada tão eficiente. Por que ela não é tão eficiente? Porque a maioria da energia que está sendo dissipada na forma de calor, e não na forma de luminescência. Então é por isso que hoje você tem lâmpadas mais eficientes. Mas essa daí atendeu muito bem as expectativas desde quando foi criada, tá bom? Então, e a outra funcionalidade, então, dos nossos resistores é justamente criar essa questão de dividir a corrente. Ó, tá vendo aí? A corrente saiu do polo positivo, foi caminhando, chegou no nó A, isso é um nó, né? O nó ele divide e produz ramificações. Você vai ter uma corrente I1 e a corrente 2.
Se as lâmpadas forem iguais naquele caso ali, eu já vou te garantir que a resistência maior é na parte do ramo de cima. Ou seja, o I1 vai acabar sendo menor porque aqui a resistência nesse ramo aqui, ela é maior, porque ela tem duas lâmpadas, né? Duas lâmpadas. Enquanto essa daqui tem apenas uma. Então, se essa tem apenas uma, o que eu vou dizer para vocês é que a passagem de corrente aqui vai ser facilitada comparada com a de cima. Então, a corrente 1 vai ser menor e a corrente 2 vai ser maior. E aí a gente fala que a resistência elétrica é uma grandeza física que é determinada para cada resistor. Então, o que acontece? O resistor é o elemento do circuito e a resistência é a característica desse elemento. Então, quando eu falo assim, a resistência do resistor, ou a resistência elétrica do resistor, eu estou falando que a característica que dificulta a passagem de corrente elétrica naquele aparelho que é o resistor é de tantos, e daqui a pouco a gente vai ver ohms, que seria a unidade de medida relacionada a resistores. Então, quando eu digo para vocês a resistência elétrica do resistor, eu estou dizendo da característica que dificulta a passagem de corrente elétrica a partir daquele elemento do seu circuito, tá bom? Então, eu posso falar, a resistência elétrica de uma lâmpada é de tantos ohms, ou seja, ela vai ter uma certa quantidade para dificultar a passagem de corrente. Se eu pego de um chuveiro elétrico, a resistência elétrica de um chuveiro é de tantos ohms. E aí a gente consegue definir que a do chuveiro é muito maior do que a da lâmpada. Tanto é que ele consegue esquentar a água só dela passar ali por dentro daquela cápsula do chuveiro, tá bom? Então, continuando aí o que eu estava falando, como é um resistor? Então, um resistor ele pode apresentar diversas formas, é como eu disse, né? Vai depender do que ele vai, qual é a função dele, qual é a função do aparelho. No caso da lâmpada, a resistência é simplesmente um fiozinho esticado naquela lâmpada de tungstênio. Aquele fiozinho, ele está todo enroladinho ali e ele dificulta a passagem de corrente. Então, a função dele ali é dificultar a passagem da corrente a partir do tamanho dele. Por isso que ele é enroladinho. Quanto maior ele for, mais tempo a corrente elétrica vai ficar ali dentro, passando por aquele fio, e, consequentemente, maior a dissipação de energia. Então, nós vamos ter vários tipos de resistores e vários formatos desses resistores. Então, nós podemos ter vários resistores, e os mais utilizados são os resistores de fio e o resistor de carvão. Então, nós vamos ter aí dois destaques, que é o de fio, o da lâmpada já seria um deles, mas o mais utilizado aí por nós é o do chuveiro elétrico. Então, esse aqui é um de fio, Perceba, é só um fio que foi enrolado, e esse fio, ele tem um diâmetro muito menor do que o diâmetro do fio que leva essa corrente até o aparelho. Então, é por isso que aqui, ele superaquece. Isso aqui fica, inclusive, vermelho, né, quando ele está em funcionamento. Ele fica bem vermelho aqui, justamente porque a temperatura está muito elevada, tá? E você tem também o formato de resistor de carvão. Esse é muito utilizado em circuitos elétricos. Se você abre o controle remoto aí da sua TV, você vai ter uma plaquinha lá, e essa plaquinha tem desses elementos aí. E ele tem esses risquinhos aqui, Esses risquinhos vão representar para nós uma tabela de cores. E essa tabela de cores vai nos dar a informação de quanto vale esse resistor em termos de ohms, ou seja, a intensidade desse resistor, o valor numérico dele, está representado por essas coresinhas que estão pintadas na sua superfície. Então, a gente vai ver, inclusive, como essa tabela funciona. É uma tabela de códigos que associa a cor a um determinado valor, entendeu? Então, esse aqui é um resistor muito utilizado. Esse de cerâmica, ele é muito utilizado, de carvão, desculpa, né? Esse resistor de carvão, estou falando de cerâmica porque também você pode utilizar resistores de cerâmica. Mas esse resistor de carvão aqui, ele é muito utilizado em circuitos elétricos, tá? Então, você pega qualquer aparelho eletrônico aí, você vai olhar aquela plaquinha, que geralmente é marrom ou verde, você vai ter esses caras soldados na placa lá, para poder dividir a corrente, como eu tinha enunciado anteriormente. Eu tinha dito para vocês que um resistor serve para dissipar energia na forma de calor, né? Efeito Joule. Aqui, na resistência do chuveiro, isso é típico. E você tem também a possibilidade de dividir corrente utilizando esses resistores de carvão, tá bom? Então, como que funciona essa questão do código das cores? Olha só,
Para determinar o valor de um resistor, nós podemos utilizar equipamentos para aferir seu valor, ou em muitos casos, se valer de uma tabela de cores para identificar esse valor. Aí, essa tabela funciona da seguinte maneira. Lembra que eu te mostrei aqui atrás um resistor e ele tinha umas faixinhas coloridas? Essas faixinhas coloridas, elas estão aí para determinar qual é o valor de cada uma delas. Então, olha só, existem as cores dessa tabela, a primeira faixa, a segunda, a terceira, o multiplicador e a tolerância. Nós pegamos aqui como exemplo um resistor de 4 faixas. Mas você pode ter resistores de 3 faixas e resistores de 5 faixas. Os mais usuais são os de 4 faixas. Como que funciona isso, né? Se for de 3 faixas, essa última aqui não aparece, ó. Mas essa não aparece porque a tolerância, porque essa última faixa vai representar a tolerância. Essa tolerância, ela, quando não aparece, ela é de 20%, mais ou menos 20% do valor do seu resistor. Ou seja, ele funciona com mais de 20% da corrente passando, ou com menos de 20% dessa corrente passando por dentro dele. Ele ainda tem essa possibilidade. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que os mais usuais são esses que apresentam 4 faixinhas. E o que representa essas 4 faixas? A primeira faixa vai representar o primeiro número a ser escrito. Então, por exemplo, nesse resistor aqui, a primeira faixa ela é amarela. Então, a faixa amarela ela é representada aqui, ó, pelo número 4. Então, eu venho aqui e coloco que a resistência do resistor, resistência sempre é representado por um R maiúsculo, tá bom, pessoal? Então, a resistência aqui, ó, R, ela vai ser dada por 4, primeiro número. O segundo número está representado pela segunda faixa. E aqui, no caso, ela é violeta. Então, se você olhar aqui, ó, a gente vai ter um 7. Então, aqui vai ficar 47. A terceira faixa, aí vai depender. Se a terceira faixa for de um resistor que tem 4 faixas definidas, a terceira faixa já é um multiplicador. Se forem de 5 faixas, por exemplo, a terceira faixa também vai ser um número que eu vou colocar aqui. Então, nesse caso aqui, como ele é de 4 faixas, a terceira faixa vai representar o que para nós? Vai representar o fator multiplicador. Então, o vermelho seria pegar esse valor que eu tenho ali e multiplicar por 100. Ou seja, acrescentar 2 zeros, né? E aqui, ó, esse marrom vai representar a tolerância. Ou seja, mais ou menos 1%. Então, quer dizer que esse resistor ele é bem sensível. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse resistor não pode ter uma oscilação muito grande de corrente, senão ele vai se danificar. E aqui, pessoal, ó, é dado em ohms, né? Que seria a unidade de medida de corrente elétrica. Então, quando eu falo em corrente elétrica, eu estou falando de uma unidade dada em ohms, tá bom? Aí, olha só, a primeira lei de Ohm. O que vai dizer a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm diz o seguinte: se você tem um resistor R passando uma corrente I por uma determinada DDP U, o que acontece? Dado um resistor conforme figura acima e mantida a sua temperatura constante, pessoal, isso aqui é muito importante, porque um resistor, ele oscila o seu valor a partir do momento que há uma oscilação grande de temperatura, tá? Então, mantendo a temperatura basicamente constante, Georg Simon Ohm, que é um físico alemão, né? Tanto é que a lei é de Ohm em homenagem a ele, observou empiricamente, ou seja, a partir de experimentos, que o quociente da DDP, pela respectiva intensidade de corrente elétrica, ou seja, eu pego a diferença de potencial que eu submeti o meu resistor e pego a corrente elétrica que está passando por ele, tá? Resulta em uma constante característica do resistor. Essa constante é o que a gente vai chamar de resistência elétrica do resistor. Então, quer dizer que ele vai fazer um quociente de U por I, tá bom? Esse quociente, ele é, para cada resistor, se for um resistor dito ôhmico, ele vai ser sempre constante. Bom, e se ele é constante, significa que o valor ele não vai oscilar. E essa constante, a gente vai perceber que é justamente a característica do resistor, ou seja, a sua resistência elétrica. Então, vamos colocar aqui de um modo mais claro para vocês. Olha só, digamos que eu tenho aqui esse resistor R, que está sendo submetido a uma corrente I1 por uma DDP, uma diferença de potencial U1. Então, se eu fizer U1 dividido por I1, isso tem que ser igual ao U2
dividido por I2. Ou seja, se eu altero a DDP, eu também altero a corrente que está passando lá. De modo que a razão, o quociente entre essas duas unidades vai ser sempre uma constante. Se eu fizer uma DDP U3, eu vou ter uma corrente elétrica I3. Isso aqui vai ser até um UN por um IN. Ou seja, isso aqui vai ser uma constante e essa constante vai ser a nossa resistência elétrica, tá bom? Então aqui é uma constante e essa constante é a nossa resistência. Então eu posso dizer que U sobre I é igual a R, tá bom? Essa é a ideia. E aí, o que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm, ela vai ser o seguinte, que U é igual a R vezes I. Essa daqui é o que a gente chama de primeira lei de Ohm. Essa é a primeira lei de Ohm. E aí, além dessa conclusão, que seria justamente a primeira lei de Ohm, que a DDP é igual ao produto do R pelo I, é possível verificar que a resistência elétrica do resistor não está ligada à DDP aplicada. Ou seja, quando eu altero a DDP, eu posso alterar, porque eu vou alterar a corrente junto. Então, não depende nem da DDP, nem da corrente elétrica. Vai depender de quem? A resistência do resistor depende da sua geometria, ou seja, de como ele foi construído, ou seja, cada resistor vai ter a sua resistência, e também da temperatura em que ele está submetido. Então, os dois condicionantes da resistência elétrica são o próprio condutor, a construção do condutor, né? Você vai ver que a segunda lei de Ohm vai tratar sobre isso. Você não pode perder a aula 2, que vai falar sobre isso, tá? Da segunda lei de Ohm. Mas o condutor depende da temperatura e do seu formato, da sua geometria de construção, tá? Para poder valer o valor do R, tá? Qual que é a primeira lei de Ohm, então? A primeira lei de Ohm vai ficar que U é igual a R vezes I. Ou seja, a DDP fornecida a um determinado circuito, ela vai ser, então, igual ao produto da resistência elétrica pela sua corrente elétrica. Claro, se você quiser enunciar como foi descoberto empiricamente, não tem problema. Mas a usabilidade dela acaba sendo maior assim, tá? E aí, o que acontece? A gente vai dizer, deixa eu só colocar ele aqui embaixo, ó. O quociente, vamos anunciar primeiro aqui, né? O quociente da DDP nos terminais de um resistor pela intensidade de corrente elétrica que o atravessa é constante e igual à resistência elétrica do resistor. Ou seja, nesse caso, U é igual a R vezes I, tá? Primeira lei de Ohm, ou se você quiser, escreva conforme é a sua observação quando você enunciou a lei, tá? Que seria o quociente da DDP pela corrente elétrica. Você vai perceber que a gente vai usar basicamente o tempo todo U igual a R vezes I. E aí a gente tem a representação do resistor, né? Como é que a gente representa um resistor? O resistor ele é representado da seguinte maneira, esses tracinhos aqui, ó, justamente para representar que nós estamos criando uma dificuldade para a passagem de corrente. Então, sempre que eu tenho essa representação aqui desses tracinhos, eu estou mostrando que existe uma dificuldade na passagem da corrente. E essa dificuldade na passagem da corrente, ela é representada por esses tracinhos, que é justamente o que o resistor faz, tá? Então, sempre que você vê esses tracinhos definidos aqui, eu estou representando um resistor. Então, aqui seria o desenho do resistor e aqui eu teria a representação geométrica de um resistor, tá bom? Como é que é a unidade de medida de resistência? A unidade de medida de resistência elétrica vai ser dada por... Se a gente pega que o R é igual a U sobre I, que seria o modo de definir a resistência elétrica como quociente da DDP do circuito pela corrente que atravessa naquele momento, a gente sabe que a unidade de medida de diferença de potencial é o volt. E a unidade de medida de corrente elétrica é o ampere. Então, quando eu pego volt por ampere, eu chego na unidade de medida carinhosamente batizada de ohm. Então, a unidade de medida de corrente elétrica é o ohm.
Então, quando eu falo assim, a resistência de determinado resistor é dada por R igual a 60 ohms. O que isso representa? Significa que eu estou mostrando o valor numérico e a unidade de medida definida para a corrente elétrica. Então, desculpa, para a resistência elétrica do resistor. Então, o resistor é o elemento. A resistência é a característica física do elemento, tá bom? Então, a partir daí, a gente vai começar a falar da questão do circuito elétrico, né? Como que eu posso representar um circuito elétrico utilizando um resistor? Então, assim, ó, o real seria pegar uma bateria, ligar uma fiação nessa bateria e distribuir, por exemplo, lâmpadas, para poder acender essas lâmpadas. Essa seria a representação de um circuito real. Quando eu levo para a representação geométrica disso, olha aqui, ó, os resistores, as lâmpadas, elas foram trocadas por aquele símbolo de resistência elétrica do aparelho. E aqui, gente, ó, é o nosso gerador. Então, o nosso gerador ele tem uma característica muito interessante, que ele vai ser representado por esses dois tracinhos. Esse maior vai ser sempre o nosso polo positivo, e esse menor sempre o polo negativo. Então, o que eu acabei de representar aqui no real, ele está aqui sendo representado de modo geométrico para facilitar os nossos desenhos. Então, esse daqui é a representação geométrica de um circuito elétrico real estabelecido por essas três lâmpadas e uma bateria, tá bom? Então, o gerador vai ser representado por esses dois tracinhos, um maior e um menor, onde o maior representa o polo positivo, o menor o polo negativo, e você tem as lâmpadas, que são resistores, trocados pela representação geométrica deles, tá bom? Agora eu vou falar da primeira lei de Ohm sendo aplicada, né? Olha só, um resistor ohmico, quando submetido a uma DDP de 100 volts, então, ó, a DDP dele, o U dele é de 100 volts. É atravessado por uma corrente elétrica de intensidade 20 ampere. Então, o I dele, 20 ampere. Então, olha só, eu tenho aqui um resistor, vamos representar ele aqui, ó. Esse é o A, esse é o B, e ele está passando por uma corrente I, tá? E aqui, ó, a diferença de potencial é U. Essa aqui é a ideia, tá? E aí, o que eu estou dizendo? Ó, o U é 100 volts, o I, que é a corrente 20 ampere, ele pergunta qual a DDP nos terminais do resistor quando é percorrido por uma corrente de 6 ampere. Então, primeiro, o que eu vou descobrir? Primeiro, eu tenho que descobrir quem é o R. Porque se eu descubro quem é o R, eu acabo sabendo qual é a minha constante, porque a gente sabe que o R não depende nem do U, nem do I. Então, o que eu vou fazer? U igual a R vezes I para essa situação inicial. Essa é a situação 1. Então, o meu U é 100, o meu R é R e o meu I é 20. Então, quer dizer que o meu R vai ser 100 dividido por 20. Então, o meu resistor vai ter uma resistência de 5 ohms. Bom, aí ele quer saber quanto vai ser DDP quando a corrente for de 6 ampere. Aí eu vou para a situação final. O que fala na situação final? Na situação final, eu tenho que o meu U é igual a R vezes o I. Mas o R não vai mudar, ele é fixo, né? Então, o meu U agora vai ser quanto? Quanto que é meu R? 5. E a corrente estabelecida a partir de agora, a nova corrente, vai ser de 6 ampere. Então, o meu U vai ser 5 vezes 6, então o meu U vai ser 30 volts. Ou seja, a DDP se altera à medida que eu altero a corrente que está passando pelo resistor. Quem vai ser constante nessa história toda? O próprio resistor, porque ele só depende da temperatura e da construção desse resistor especificamente. Como o resistor é o mesmo e a temperatura está constante, quem altera é o U e o I, tá bom? Bom, aí a gente vai falar da curva característica de um resistor. Os resistores ômicos, eles são resistores que obedecem à primeira lei de Ohm, tá? Então você vai ter os resistores ômicos e os resistores não ômicos. Os resistores ômicos são aqueles que vão obedecer à primeira lei de Ohm. E se você observar, a primeira lei de Ohm, ela se encaixa perfeitamente na função f de x igual a ax mais b. Só que no caso dela, o b é igual a zero. Ou seja, essa função é uma função que vai passar pela origem, né? É uma função linear. Então, nesse caso, olha só como fica o gráfico dela.
E aí, o interessante é o seguinte, a gente já sabe que um resistor ôhmico, o R, ele é uma constante. E ele é sempre definido pela razão U sobre I, independentemente do valor. Então, olha só, se eu fizer o R1 igual a U1 sobre 1 e fizer o R2 igual a U2 sobre I2, eu vou chegar à conclusão que o R1 ele é igual ao R2. Ou seja, o R aqui ele é constante. Isso é uma característica de um resistor ôhmico. E por isso nós temos uma curva característica que, na verdade, é uma reta. Aí o que eu estou dizendo para vocês? Se você fizer a tangente de θ, olha só, se você pega esse triângulo aqui para poder calcular, esse aqui fica sendo o seu U1 e esse aqui fica sendo o seu I1. Só que a tangente, ela é o cateto oposto, que seria o U1, sobre o cateto adjacente, que seria o I1. Só que isso aqui a gente já viu que é o R1, que na verdade é o R, né? Porque esse aqui a gente sabe que ele é constante, então eu vou chamar simplesmente de R. Então quer dizer que se você tem uma curva característica de um resistor ôhmico, se você fizer a tangente do ângulo com o eixo I, você vai descobrir que a tangente desse ângulo é igual ao R, que é a resistência do resistor. Tá bom? Então você pode calcular simplesmente fazendo a razão U sobre I, quando você tiver o gráfico, ou então trabalhar com a tangente de θ para ser o R. Tudo bem? Agora, e se o resistor é não ôhmico? Se ele é não ôhmico, a gente vai ter uma ideia de que esse resistor ele vai ter a primeira lei de Ohm sendo aplicada apenas no local onde você quer analisar naquele instante. Então, olha só, se você pega esse gráfico, se você quiser saber quanto vale o R1, você tem que vir aqui ó, e fazer que o R1 vai ser igual ao U1 sobre o I1. Mas se você quiser fazer aqui nessa posição, você já vai ter um R2 e esse R2 vai ser um U2 sobre o I2, só que com um detalhe. Se o resistor é dito não ôhmico, o seu R1 vai ser diferente do seu R2. E aí, a curva característica deixa de ser uma reta e passa a ser uma curva, tá? Essa curva, então, que não é uma reta, vai representar um resistor não ôhmico, tá? Então, aí surge a ideia do conceito de resistência aparente. O que é a resistência aparente? A resistência aparente é a resistência local para cada um dos pontos que você está calculando. Então, você vai ter uma resistência aparente vamos dizer assim, no ponto 1, depois você vai ter uma resistência aparente no ponto 2, porque esse resistor ele não tem uma linearidade de característica de resistência elétrica, tá bom? Então, um resistor ôhmico, ele é uma curva característica que é uma reta linear, que passa pela origem. Agora, o resistor não ôhmico, ele apresenta outras curvas e essa diferença se dá justamente porque ele não apresenta uma resistência constante, ele vai ter sempre uma resistência aparente, tá bom? E aí a gente aplica isso, o conceito dessa curva característica de um resistor ôhmico. Ou seja, a gente tem aí, ó, aplica-se uma DDP nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade da corrente elétrica que o atravessa. A gente vai repetir a operação para DDPs diferentes e construir o gráfico abaixo. Ele te dá esse gráfico. Obtendo a curva característica do resistor. Determine o valor da resistência elétrica desse resistor. Primeiro, a gente vai falar que esse resistor é um resistor ôhmico. Por que ele é um resistor ôhmico, professor? Ele é ôhmico justamente porque ele vai apresentar uma curva característica que é uma reta. Então, se eu tenho o gráfico da U por I sendo uma reta, então significa que nesse gráfico U por I, a gente vai ter, ou I por U, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos obedecer os eixos I por U. Então, nesse caso, o que a gente tem de reta aqui, ó, é que representa o que é um resistor ôhmico. E aí, como ele quer saber o valor da resistência elétrica, eu vou falar que o R vai ser igual a U sobre I. Qualquer um que eu quiser, eu vou pegar esse aqui, ó. Então, pegando esse aí, eu vou ter, porque, lembra, num resistor ôhmico, a resistência elétrica é sempre constante. Então, o que eu vou fazer? O meu U vale quanto? Olhando para cá, o meu U vale 8. E o meu I vale 0,4. Então, 8 dividido por 0,4 é o mesmo que 80 dividido por 4, né? Isso vai ser quanto? 20 ohms, que é a unidade de medida de resistência. Então,
Então é bem tranquilo você interpretar um gráfico de uma curva característica de um resistor, sendo ele ômico ou não ômico. A diferença do não ômico é que você faria esse cálculo e diria que essa resistência localmente vale 20 ohms, tá? Ela é uma resistência aparente que justamente o nome aparente está relacionado com aquele ponto específico, tá bem? Pessoal, no mais é isso, queria agradecer demais a atenção de vocês, dizer que é muito importante que vocês assistam a aula 2, que vai falar sobre a segunda lei de Ohm, tá? E também pedir para vocês que não são inscritos no canal, para se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like no vídeo, tá? E também ativa o sininho da notificação para você ser informado de novos conteúdos e também novos exercícios que estão sendo postados diariamente aqui no canal, tá bom? Valeu demais, grande abraço, deixa o like no vídeo, até a próxima. Tchau, tchau.